Olá! Antes de entender por que as pessoas migram tanto no mundo atualmente, seria interessante recordar alguns conceitos introdutórios sobre o assunto migração. Na verdade, eu quero lembrar daquelas duas palavrinhas que costumamos confundir bastante: emigrar e imigrar. Para não esquecer mais, emigrar está associado a sair. Portanto, são as pessoas que abandonam um país. Quando alguém decide ir embora do seu país, decide isso porque, com certeza, esse país oferece algum fator de repulsividade. Ao contrário, imigrar está associado a entrar em um país. E a entrada em um país está associada, claro, a fatores de atratividade. Então, se você quer entender por que ocorrem migrações, por que ocorrem fluxos migratórios de qualquer tipo, sempre é interessante entender por que as pessoas estão emigrando, qual é o fator de repulsividade daquele lugar, por que aquele país é um país de imigrante, quais são os fatores de atratividade daquele lugar. Esses fatores de repulsividade e atratividade conhecemos então como fatores motivadores das migrações. O principal fator motivador das migrações internacionais são os fatores econômicos. O subdesenvolvimento, as crises econômicas e algumas aspirações pessoais, de certa maneira, resumem os principais motivadores econômicos que fazem tantas pessoas anualmente migrarem no mundo. O subdesenvolvimento ele está associado a uma situação de pobreza crônica. Existem alguns países no mundo que são muito pobres. E essa pobreza não tem nenhum tipo de perspectiva de mudança. As pessoas que vivem nesse país vivem às vezes famintas. Não só famintas no sentido de não conseguir plantar o seu próprio alimento, como às vezes também não conseguir comprá-lo. Como não existe absolutamente nenhuma perspectiva de melhora, é normal as pessoas que vivem em países muito pobres assim, muito subdesenvolvidos, migrarem. É um pouco diferente de uma situação de crise econômica, que pode às vezes representar uma situação passageira. Uma situação passageira de recessão econômica, um período em que a economia está crescendo pouco, e que por conta dessa recessão econômica ocorrem sucessivas crises de desemprego. Então, recentemente, a Europa atravessou uma crise econômica muito séria. Muitos habitantes de países afetados demais por essa crise, como Grécia, como Espanha, como Portugal, decidiram migrar para países que naquele momento viviam uma situação econômica melhor, incluindo o Brasil. Os fatores econômicos relacionados ao subdesenvolvimento e às crises econômicas são apelidados de macrofatores de migração. Por que representam macrofatores? Porque normalmente estão associados a questões histórico-estruturais, ou seja, são fatores relacionados à história de desenvolvimento socioeconômico desse país, como o caso do subdesenvolvimento, ou são fatores relacionados a uma estrutura econômica global. A crise aconteceu porque naquele momento a estrutura econômica global determinou esse período de crise. Já migrações motivadas por aspirações pessoais são apelidadas de microfatores. O que é um microfator? Diferenciando então agora dos macrofatores. Não envolve um grande grupo de imigrantes, envolve indivíduos. Pessoas que decidem migrar justamente por questões pessoais. É aqui que entendemos um fluxo migratório apelidado de fuga de cérebros. Quem que seriam então os cérebros? Eles representam a mão de obra mais qualificada de um país, muitas vezes associada ao setor de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Países mais pobres, países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Argentina e México, às vezes não dão a devida atenção ou devido incentivo para esse tipo de mão de obra. Portanto, é normal essa pessoa extremamente qualificada migrar para outro país
onde a sua pesquisa vai ser muito mais incentivada. Refletindo sobre, então, o fator motivador econômico, vamos dar uma olhadinha nessa questão, que é uma questão muito interessante para você entender como responder esse tipo de questão que apresenta mapas envolvendo migrações internacionais. Olha só, observe o mapa, migrações internacionais. De acordo com o mapa sobre correntes de migração internacional nos dias atuais, é correto afirmar. Aproximando um pouco mais o mapa, eu recomendo, quando aparecer esse tipo de questão, você pensar da seguinte forma: da onde as setas estão saindo? Então, olha só, setas que saem da América do Sul, da América Central, do México, da África, da Ásia, do Oriente Médio. Onde essas setas estão chegando? Estados Unidos, Canadá, certo? Europa Ocidental, Austrália, Japão. Então, nitidamente, você pode perceber que as pessoas estão emigrando de lugares pobres. Então, o fator repulsividade é a pobreza, é o subdesenvolvimento, vamos dizer assim. E estão imigrando, entrando em países ricos. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma questão que está tratando do fator econômico como principal motivador das migrações. Por isso que a resposta correta é a alternativa D de dado. São os fatores econômicos que representam o principal fator das correntes migratórias internacionais, como eu havia comentado anteriormente. Pensando em outros fatores, motivadores da migração, a questão demográfica ela também tem aparecido como uma atualidade muito importante. Então, olha só, agora a repulsividade e a atratividade está associada a fatores demográficos ou populacionais. Como assim? Às vezes um lugar ele acaba sendo muito atrativo porque está ocorrendo um incentivo ao povoamento e à sua colonização. Claro que isso foi muito comum na época do período das grandes navegações, inclusive que o Brasil passou a ser colonizado. Agora, um fluxo muito atual está associado ao envelhecimento populacional e à reposição demográfica. Os países muito desenvolvidos são países no qual a população é muito envelhecida. Portanto, falta mão de obra. Assim como também a natalidade é muito baixa. Faltam filhos. Alguns países hoje apresentam políticas migratórias justamente com o intuito de estimular a entrada de mão de obra por causa do envelhecimento populacional e a entrada de jovens para promover a reposição demográfica. Mais um fator de atratividade oferecido por alguns países desenvolvidos.